Olá pessoal, boa noite. Na aula de hoje nós vamos resolver um exercício que combina a verificação das tensões tanto de flexão quanto de cisalhamento. Então nós vamos unificar o conhecimento e a didática que foi desenvolvida nos últimos 2 temas que estudamos na disciplina de resistência dos materiais. Então o exercício é o seguinte. O exercício pede para a gente determinar o valor de A, uma incógnita, para uma seção transversal, adotando um valor múltiplo de 5 centímetros. E pede para a gente verificar as tensões de flexão e de cisalhamento. Então, a gente tem que a tensão de cisalhamento máxima é de 15 kg forças por centímetro quadrado, tensão admissível de compressão e de tração igual a 100 kN, 100 kg força por centímetro quadrado. Ambas são iguais. As tensões de flexão admissíveis para compressão e para tração, 100 kg força por centímetro quadrado. Aqui nós temos a viga, uma viga extremamente simples, biapoiada com uma carguinha aqui no meio. Fiz esse exercício um pouco mais simples para facilitar o entendimento. E uma seção transversal também bem tranquila, uma seção T, muito facinho. Bom, para resolver esse exercício, primeiramente nós temos que determinar o diagrama de esforço cortante de momento fletor para essa nossa viga aqui. Então, para determinar esse diagrama, o de momento fletor não teria necessidade das reações de apoio para que a gente desenhasse, mas o diagrama de esforço cortante nos exige o conhecimento das reações de apoio no apoio A e no apoio B. Então, primeiro, determinar as reações de apoio. Então tá, eu vou chamar o apoio da esquerda de apoio A. Vou botar só A aqui. E o apoio da direita de B. Então, nesse exercício, queremos determinar, primeiramente, os valores de VA e VB, reações de apoio. VA e VB. Para isso, vamos fazer o somatório dos momentos em um dos pontos, no ponto A, por exemplo. Então, somatório dos momentos em A igual a 0. E vamos adotar como positivo o sentido anti-horário. Se precisamos fazer uma indicação, vou fazer uma indicação de anti-horário. Anti-horário como positivo. Então tá, em relação a A, nós temos a carga de 12 toneladas força, que gera um momento negativo em relação a A, ou seja, gira no sentido horário em relação a A. Então, menos 12 vezes 2. E temos a reação de apoio em B, que gira no sentido anti-horário em relação a A, a 5 metros de distância, gerando um momento fletor positivo. Isolando o valor de VB, eu encontro, então, 24 dividido por 5, que resulta num valor de 4,8 toneladas força. Consequentemente, nós sabemos que VA mais VB é igual a 12 toneladas força, pelo somatório das forças no sentido Y. O valor de VB nós descobrimos com o somatório dos momentos. Consequentemente, o valor de VA vai ser 12 menos 4,8, que fecha 7,2 toneladas força para a reação de apoio em A. Então, tendo
esses resultados das reações de apoio, a gente consegue desenhar ambos os diagramas. Eu vou começar, como habitualmente, com o diagrama de esforço cortante. Então, primeiro cortante em A. Cortante em A, de 0 vai para um valor positivo equivalente à reação de apoio em A. Então, de 7 vai para 7, de 0 vai para 7,2 toneladas força. Nossa convenção, né, positivo para baixo. Esse valor de esforço cortante se mantém até uma distância de 2 metros em relação ao apoio A. Ou seja, se a gente colocar uma seção a partir do ponto A em direção ao lado direito da viga, até 2 metros nós vamos ter o mesmo esforço cortante olhando para o lado esquerdo. O esforço cortante equivalente à reação de apoio A igual a 7,2 toneladas força. A partir de 2 metros, eu tenho um esforço que vai variar, então, esse diagrama de esforço cortante. Vou ter uma carga de menos 12 toneladas força contribuindo. Então, eu tenho 7,2 menos 12 toneladas força, que fecha exatamente o valor absoluto da reação de apoio em B. Ou seja, menos 4,8 toneladas força. Se eu continuar com a minha viga em direção ao lado direito da viga, em direção a B, esse valor de esforço cortante vai se manter até chegar próximo, extremamente próximo do apoio em B. Quando chega no apoio em B e passa aqui para o lado direito da reação de apoio, eu vou ter, então, somando a esse menos 4,8, o valor da reação de apoio em B, que é justamente 4,8. Vou colocar só aqui simétrico com a viga de cima. Então, aqui eu recebo a reação de apoio, 4,8, e finalizo o diagrama de esforço cortante em 0. Então, desenhado o diagrama de esforço cortante. Cortante positivo para baixo, negativo para cima. Vou colocar um sinalzinho aqui. Beleza. Caso vocês adotem a nomenclatura padrão do F-Tool, não tem problema. E agora o diagrama de momento fletor. Lembrem que tem uma fórmula bem prática para calcular o momento fletor quando eu tenho uma carga pontual entre apoios. Momento máximo, então, momento máximo é igual a carga P vezes a distância até o apoio A, vezes a distância até o apoio B, dividido pela distância total. A nossa força P é 12, a distância até o apoio A é 2, a distância até o apoio B é 3, e a distância total 5 metros, 2 mais 3. Então, isso vai dar 12 vezes 2 vezes 3, dividido por 5, igual a 14,4 toneladas força metro. Esse vai ser o momento máximo. Então, exatamente onde eu tenho a carga pontual, eu vou ter esse momento máximo de 14,4. Numa viga biapoiada, nas extremidades de uma viga, né, quando não há engaste, o momento no final da viga, na extremidade, é sempre igual a 0. Então, esse momento fletor vai variar de 0 até 14 e de 14 até 0. Então, os diagramas estão concluídos.
Então, pessoal, tendo os diagramas finalizados, agora a gente vai determinar as propriedades da seção transversal, dessa seção T em função da distância A. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, para a gente ficar com o PowerPoint livre. Primeiramente, vamos calcular o centroide dessa seção transversal. Centroide, conhecido Y barra. Centroide em Y dessa figura. Então, eu vou separar essa figura em duas partes, em parte 1 e parte 2. Parte 1 é a mesa aqui em cima e parte 2 é a alma, né? Não é uma seção I, mas pode ser considerada assim. Então, a área da seção 1 é igual, aqui, 1,5 mais 1 mais 1,5 fica 4A. Vezes A, que é a altura. Então, 4A vezes A. O centroide da figura 1, em relação à base da seção transversal, é a metade da altura da figura 1 mais a distância de 4A até a base. Então, na verdade, dá 4,5A. O valor do centroide. Agora vamos para a figura B. Bem tranquilinho, né, pessoal? Perto do que vocês já fizeram, isso aqui é muito barbada. Área da figura 2, A vezes a altura, que é 4A, vezes o centroide da figura 2, que é a metade de 4A, ou seja, 2A. E tudo isso aqui, né? Vou botar aqui um parênteses. Tudo isso aqui dividido pela área total. A área total, aqui temos 4A vezes A, fica 4A ao quadrado, mais A vezes 4A, que também dá 4A ao quadrado. Vamos lá, vamos fazer o resultado disso aqui. Então, nesse primeiro trecho, eu tenho 4A ao quadrado vezes 4,5A, fecha 18A ao cubo. E nesse segundo trecho, eu tenho 4A ao quadrado vezes a 2A, bem tranquilo. Então, esse segundo trecho aqui vai dar igual a 8A ao cubo, né? E 4A ao quadrado mais 4A ao quadrado fecha 8A ao quadrado. Vou continuar aqui a resolução, igual. Então, 18 mais 8 dá 26A ao cubo, dividido por 8A ao quadrado. Então, o resultado disso dá 26 dividido por 8, igual a 3,25 ao cubo dividido por A ao quadrado, A. 3,25A é o valor do centroide. Então, se eu colocar uma linha, o nosso centroide vai estar aproximadamente aqui, né? 3,25, um pouquinho mais em cima, talvez, mais ou menos aqui. Então, a cor diferente, eu vou indicar também essa distância do centroide. Aqui, né? Vou anotar certinho. 3,25A é o valor do centroide. E agora temos um momento de inércia. Então, o centroide aqui em cima, momento de inércia. Então, Ix é igual, primeiro, a inércia da figura 1, retângulo base, que é 4A, vezes a altura, que é A ao cubo, dividido por 2. Essa é a inércia do retângulo. Mais a área do retângulo 1, que a gente já viu que é 4A ao quadrado, vezes o centroide da figura 1, que é 4,5A,
menos o centroide da figura total, que é 3,25A, e essa subtração ao quadrado. Então, para a primeira figura, calcula-se assim o centroide. Agora, vamos considerar a segunda figura. Vou colocar aqui para a gente identificar. Segunda figura também é um retângulo. Então, a inércia é a base A, vezes a altura 4A ao cubo, dividido por 12. Isso mais a área da figura 2, que é 4 ao quadrado, vezes o centroide da figura 2, que é 2A, menos o centroide da figura total, 3,25A, e essa subtração ao quadrado. Então, esse é o cálculo da inércia em X. Então, pessoal, realizando os cálculos, o valor da inércia vai dar 18,1667 A na quarta. A na quarta. Então, calculado o centroide, calculada a inércia, agora vem a parte das verificações. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas fórmulas. Eu acho que vamos começar pela verificação da tensão de cisalhamento. Então, vamos verificar o diagrama de esforço cortante. Qual que é o cortante máximo desse nosso diagrama? Vai ser aqui, nesse caso, o 7,2 toneladas força. 7,2 toneladas força. Então, o que? Cortante máximo, 7,2 toneladas força. A tensão máxima de cisalhamento é igual a 15 kg força por centímetro quadrado. E para calcular a tensão máxima de cisalhamento, a gente usa a fórmula tensão igual a cortante vezes S dividido pela inércia vezes T, que é a largura da fibra. Nesse caso, pessoal, na maioria dos casos, salvo exceções, o cortante máximo, a tensão máxima de cisalhamento, vai estar concentrada na linha neutra. Então, a gente vai calcular isso aqui para a linha neutra, LN. Bom, pessoal, agora vamos substituir, então, os valores na fórmula. A gente vai ficar faltando, nesse caso, o resultado de S, mas enfim. Tensão de cisalhamento máxima é igual a 15, e esse valor de 15 tem que ser maior ou igual à multiplicação do cortante, que nesse caso vai ser 7,2 toneladas força. Vou converter tonelada para quilogramas força, multiplicando por 1000, vezes S, que é o momento estático, dividido pela inércia, que nós calculamos, cujo valor é 18,1667 ao quadrado, vezes T, que é a largura da fibra que corta a linha neutra. A largura da fibra que corta essa linha neutra vai ser A, distância A. Então, vou substituir T por A. E, paralelo a isso, já vou calcular o valor de S para substituir nessa fórmula. Nesse caso, para calcular o valor de S, eu preciso achar a área da figura aqui abaixo da linha neutra. Vou colocar primeiro área abaixo, que é igual a A vezes 3,25A, base vezes altura. Isso dá igual a 3,25A ao quadrado. E agora, o centroide da área abaixo. Vou colocar Y barra da área abaixo.
que é igual a metade da altura, 3,25A dividido por 2. Isso vai dar igual, ajeitar, dividido por 2. 3,25 dividido por 2, 1,625A. No entanto, o valor de D é a distância desse centroide até o centroide total da figura. Como o centroide dessa área abaixo da linha neutra é a metade da altura, a distância desse centroide até o centroide da figura total vai ser justamente a mesma distância, a outra metade. Então, a gente utiliza essa aqui como valor de D também. D igual a 1,625A. Lembrando que o valor de S é igual à área abaixo ou acima da linha neutra, que nesse caso é 3,25A ao quadrado, multiplicada pela distância do centroide dessa área e o centroide da seção transversal total, que é 1,625A. O resultado disso é igual a 5,281A ao cubo. Então, aqui determinamos o valor de S. Vamos substituir o valor de S na fórmula. Aqui vou multiplicar, então, por 5,281A ao cubo. Vou cortar esse A ao cubo com um A na quarta, vai ficar um valor de A aqui, né? A vezes A ao quadrado. Vou realizar, então, essa divisão, passar o A ao quadrado para o lado esquerdo. Então, vem o A ao quadrado para cá e vem o 15 aqui para baixo. Vou tirar o A ao cubo, que eu já cortei, né? Cortei ele aqui. Então, isolando o valor de A, eu vou encontrar um resultado de 11,812 centímetros. Estamos usando os valores aqui em quilogramas-força por centímetro quadrado. Então, passamos o que era tonelada para quilograma-força e o restante dos dados, então, consequentemente, vão sair em centímetros. Então, primeira verificação para cisalhamento foi realizada. Agora, temos que fazer a segunda verificação para flexão. Vamos dar uma olhada aqui no nosso diagrama de momento fletor. Temos só momento positivo, não tem momento negativo. E esse momento positivo é de 14,4 toneladas força vezes metro. Se a gente fosse esboçar uma seção transversal genérica, retangular, genérica, né? Não é o caso da nossa, mas só para entender um pouquinho aqui. Esboçando, então, essa seção transversal genérica, nós, pelo diagrama de momento fletor, sabemos que a parte de baixo dessa seção está tracionada, momento positivo. E a parte superior dessa seção está comprimida, exatamente no ponto em que eu tenho esse momento máximo. Então, vou ter que verificar para compressão e para tração. Esse aqui é o momento máximo. Momento máximo. Vou pegar nossos valores admissíveis de tração de compressão e tração de tensão, de tração e tração de tensão de compressão na flexão. Isso dá um nó, dá um trava-língua, né? Então, a gente tem que o valor para tensão de compressão e de tração na flexão é o mesmo, 100 kg força por centímetro quadrado. A fórmula para determinar é igual, né? Momento vezes o centroide dividido pela inércia tem que ser menor do que a tensão admissível.
Mas percebam, olhando aqui a seção transversal, para essa situação de momento máximo positivo, a parte inferior da seção transversal está tracionada. Então, o centroide dessa parte inferior é justamente o centroide na nossa figura, 3,25A. Tranquilo. No entanto, para a parte comprimida, nós temos que considerar, para a parte tracionada, a tração máxima dessa nossa figura vai estar no momento máximo e na superfície inferior, aonde está a tração máxima dessa seção transversal, nessa superfície inferior. E a distância dessa superfície inferior até o centroide, até a linha neutra, é justamente o valor do centroide de 3,25A. Essa distância aqui. Já para a compressão máxima vai estar justamente bem na parte superior da seção transversal. Então, nesse caso, a distância entre a linha neutra e a região mais comprimida vai ser a altura total da seção transversal menos o centroide, essa distânciazinha aqui em cima. O valor dessa distância vai ser 5A, que é a altura total, menos 3,25A, resultando num valor de 1,75A para essa distânciazinha aqui em cima. 1,75A. Aqui assim. Pessoal, em suma, como a gente tem as tensões admissíveis igual para tração e compressão, não precisaríamos calcular para a compressão o valor de A, considerando a tensão admissível de 100 kgfm por centímetro quadrado. Porque aqui a gente multiplica o momento por uma distância y. Se essa distância y é maior para a tração e as tensões admissíveis são iguais, consequentemente, a favor da segurança, o resultado mais preciso vai ser verificando a tração. Mas vamos lá, vamos fazer os cálculos. Então, aqui eu vou considerar primeiro a tração, vou fazer uma indicação aqui. Tração. Então, o momento máximo, 14,4 toneladas força vezes metro. Eu vou transformar isso em quilograma-força, multiplicando por 1000. Vou colocar na equação aqui. Vezes 1000. E vou transformar de metro para centímetro, multiplicando por 100. Então, de tonelada força vezes metro, eu transformo para quilogramas força vezes centímetro. O valor de y, nesse caso, é 3,25, a distância da linha neutra até a fibra mais tracionada, a inferior, dividido pela inércia. Deixa eu só buscar o valor da inércia aqui, que eu não me recordo aqui. Valor da inércia, que é 18,1667 A na quarta. Isso aqui menor que a tensão admissível de 100 kgfm por centímetro quadrado. Então, pessoal, aqui faltou colocar um A, 3,25A. Consequentemente, realizando todo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de A maior ou igual. Então, resultado, 13,708 centímetros. Por desencargo de consciência, vamos realizar o cálculo também para a compressão. Compressão. Copiar a fórmula para cá. O valor do momento se mantém, a conversão se mantém, tonelada força vezes metro para quilograma força vezes centímetro. A distância da linha neutra até a fibra mais comprimida não é mais 3,25, agora é essa distância superior, 1,75A, dividido pela inércia, momento de inércia, e isso tem que ser menor ou igual a 100. Vamos fazer agora essa verificação.
Então, realizando os cálculos, encontramos um valor de A maior ou igual a 11,153 centímetros. Agora, vamos comparar os três valores encontrados para as três situações verificadas. A tem que ser maior do que o maior entre esses três valores que foram encontrados, para que seja admissível para todas as verificações. Então, A tem que ser o maior entre os três. Nesse caso, 13,708. No entanto, pessoal, no enunciado, pede para que o valor seja múltiplo de 5. Então, para ser aceitável em todas as verificações, o próximo múltiplo de 5 acima de 13 é igual a 15 centímetros. Então, nesse caso, A igual a 15 centímetros é a resposta final desse exercício. É isso, pessoal.